Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Vamos lá. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, uh, eu queria pensar um pouco esse evangelho, meditar um pouco esse evangelho, considerando o nosso próprio trabalho e, em especial, considerando a maneira como o servo mau, aquele que não fez com que 100 moedas de prata se frutificassem-se em lucros, em outras moedas. Bom, enfim, pensar sobre esse comportamento relacionado ao nosso comportamento no trabalho. Então, quando a gente está trabalhando, é muito comum que o nosso chefe chegue e ele peça para que a gente faça alguma atividade, né? Então, geralmente o chefe vem, passa o que precisa ser feito, as atividades que precisam ser feitas e entrega as ferramentas para que isso aconteça. E o chefe ele espera que você pegue as ferramentas e você faça o teu trabalho. Você agregue valor àquelas ferramentas que entregues, né? Além de a gente pensar dessa maneira que o chefe ele nos entrega as ferramentas, a gente pensar que foi nos entregue uma responsabilidade e também uma oportunidade de a gente fazer com que a gente materialize desejo, materialize uma necessidade, materialize de maneira frutífera aquilo que nos foi entregue e que a gente faça com que os bens a partir dessas entregas básicas se tornem ainda maiores. Às vezes é muito difícil a gente se comprometer
com o que nos foi entregue, né? Às vezes a gente fica muito receoso, com medo de nos expormos, né? Receber tantas das responsabilidades, tantos desafios e a gente acabar se expondo e na tentativa de fazer alguma coisa boa, a gente acaba caindo, fazendo errado e às vezes a gente fica com medo de se expor, de colocar a nossa tentativa à nossa frente, né? E a gente acaba o quê? Guardando as 100 moedas, guardando as ferramentas no lenço, né? Só que é curioso, porque tal como acontece na parábola que Jesus comentou, nós também somos cobrados pelos nossos chefes quando a gente não entrega aquilo que era esperado fosse entregue, ou quando o nosso chefe não vê que foi agregado algum valor sobre tudo aquilo que eles nos forneceu de apoio, para que pudesse ser gerado valor, para que pudesse ser agregado valor sobre vai ser realizado, sobre a ideia de atividade que seria realizada. E às vezes a gente faz isso muito por medo. Medo de falhar, medo de errar. Às vezes a gente está numa situação cômoda nossa e às vezes a gente não quer se expor a uma situação nova. Às vezes também existe a situação onde sair da nossa situação atual exige um esforço grande. Exige que a gente saia da inércia e coloque energia sobre as atividades. E a ideia de ter que colocar energia para que algo comece a funcionar e comece a andar, às vezes essa ideia ela é esmagadoramente pesada para a gente. Em específico, pensando no ponto da dúvida, de a gente se expor, tem um ponto de São José Maria Escrivá que ele coloca no livro Caminho que eu gostaria de deixar como sugestão para que a gente utilize essa frase quando essa ideia de a gente ter medo de iniciar as coisas e realizar as nossas atividades, ficar com medo de que a gente vai se expor ao ridículo ou qualquer coisa do gênero, né? Então, São José, no livro Caminho, no item 392, ele comenta assim: convence-te de que o ridículo não existe para quem faz o melhor. Então, esse conceito ele se relaciona a um conceito que se chama Santa Desvergonha, que São José Maria apresenta no livro dele, né? E no que consiste a Santa Desvergonha? Consiste em, mesmo você caindo, mesmo você errando, você se levanta e continua tentando fazer o teu melhor. Você, mesmo que eventualmente você se julgue, as outras pessoas te julguem, você sente essa santa desvergonha, você compreende essa santa desvergonha e entende que é o teu papel fazer aquela atividade da melhor maneira possível, mesmo que eventualmente você caia, erre ou que às vezes não dê o fruto que você espera. Mas Deus espera de nós que nos comportemos dessa maneira. E tentemos melhorar, modificar e santificar o mundo. Ele não quer que nós tenhamos uma posição passiva sobre todas as graças que Ele derrama sobre nós, mas que tenhamos uma posição ativa. Que utilizemos essas graças e que, através do nosso esforço, do nosso trabalho, nós sejamos capazes de multiplicar tudo aquilo que Ele nos deu, né? Então é um mistério muito grande de por que Deus querer que nós participemos do plano divino. Mas o fato é que Deus quer que participemos como pessoas ativas na mudança, na melhoria e na construção. E que não existe espaço para santificação para quando a gente é passivo, né, nas nossas ações, para quando a gente é passivo nas nossas atitudes.
Bom, eu espero que essa meditação ela possa ter ajudado um pouquinho a você a compreender um pouquinho mais a palavra de Deus, pensando em algumas condições realmente práticas que acontecem no nosso dia a dia. Muito obrigado, até a próxima.